Nós estamos na lição 47, o Êxodo. Lucas 4:4, nosso versículo para memorizar. Lucas capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Êxodo 15, versículo 22, até o capítulo 17, versículo 7, é a nossa lição. Então nós vamos fazer uma leitura, porque nós pedimos aos irmãos que sempre, na verdade, leiam o texto em casa, que nós vamos fazer um resumo da leitura. O tema da nossa lição é provações no deserto. O que acontece aqui, irmãos, como nós estamos estudando, né, desde lá do início do Gênesis, Deus ele vai trabalhando para cumprir sua promessa ali de Gênesis 3:15. Acontece a saída do povo do Egito. O povo ficou 400 anos no Egito, depois saiu do Egito. Nós vimos na última lição nossa essa saída, como Deus tirou o povo através de um plano que ele mesmo elaborou, um plano, até mesmo um plano de guerra, né? E Deus tira o povo ali do Egito, abrindo o Mar Vermelho, o povo de Israel passa. E aí então, quando o povo de Israel chega ali do outro lado do mar, Moisés adora junto com o povo de Israel. Nós temos o cântico de Moisés e a antífona de Miriam. Então o povo saiu ali do Egito e agora o povo está no deserto. E aqui a nossa lição é bem esse momento, onde o povo começa a caminhada no deserto. Ok, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler ali. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então aqui a descrição dos primeiros 3 dias de quando o povo sai ali do Egito. Ao final chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Capítulo 16, que nós vamos fazer apenas um resumo, o povo continua caminhando ali pelo deserto, e agora o que falta não é água, o que falta é comida, né? O povo sente fome, começa a murmurar contra Deus, contra Moisés primeiro e depois contra Deus, e Deus então providencia para o povo o maná. Mas nós vamos ver aqui que essa falta de alimento era uma maneira de Deus agir didaticamente para com o povo, porque Deus vai ensinar o povo o princípio do sábado, o princípio da guarda do dia de descanso. O princípio da guarda do dia de descanso, ele é anterior à lei, né, aos 10 mandamentos, vamos dizer assim, como nós vamos ver no capítulo 20. Ele já começa, aliás, vem desde Adão, mas aqui Deus começa a explicitar a necessidade de guardar o dia de descanso. Deus não apenas envia o maná, como nós vamos ver que é o pão do céu, ou o pão dos anjos, mas Deus também envia codornizes para o povo comer. Deus envia carne para o povo. E o povo então recolhe ali o maná,
durante os 6 dias da semana, no sábado não vinha maná. O maná vinha de segunda, aliás, de domingo a sexta. No sábado não vinha o maná, eles recolhiam o maná do sábado na sexta-feira. O povo continua caminhando pelo deserto, mas no capítulo 17 nós vemos que falta o quê? Água de novo. E aí então o povo mais uma vez murmura contra Moisés e contra Deus, mas Deus faz sair água da rocha. Ok. Aqui esses são os textos que nós vamos ver nessa manhã. Eu creio que os irmãos aqui que são da igreja já leram esses textos em casa, e aqueles que estão nos visitando vão ler depois, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Ok, irmãos, vamos ali para a folha. Vamos para a nossa folha ali. Você vai acompanhando e nós vamos explicando. O povo de Israel permaneceu por 400 anos como escravo no Egito. Esse foi o tempo de escravidão, 400 anos ou 430 anos, como alguns textos da Escritura vão registrar. Ali, esse tempo que eles ficaram no Egito, 400 anos, eles perderam algumas habilidades. Então, eles perderam as habilidades de nômades. Porque os irmãos lembram que Abraão, ele era um nômade, né? Ele era um peregrino. Mas se você fica 400 anos estabelecido num lugar, você perde essa habilidade de nômade. Eles também eles também teriam que enfrentar algo totalmente novo. As dificuldades de quem vive no deserto. Porque, imagine, irmãos, eles eram um povo acostumado ao Egito, estabelecidos no Egito. Era um povo que estavam ali enraizados no Egito. Embora eles nunca houvessem se misturado com os egípcios. Mas eles perderam essas coisas, perderam a habilidade de nômade e agora teriam que aprender a viver no deserto. Bom, os irmãos estão entendendo aqui o contexto situacional de Israel. O mesmo acontece com todo novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido, a pessoa quando ela se converte, a pessoa quando entrega a vida a Jesus, ela passa a enfrentar ou a viver algo totalmente novo. As dificuldades de viver como cristão e de aprender a viver somente pela fé. Os irmãos estão entendendo aqui a mudança? Quando uma pessoa sai do Egito, ou seja, ela sai da velha vida, ela sai daquela vida mundana, vida de pecado, ela entra num estado totalmente novo. Ela tem que aprender as dificuldades de ser cristão e as dificuldades também de viver somente pela fé. Como os nossos irmãos aqui contaram testemunhos de pessoas que se converteram. Essas pessoas tiveram que mudar radicalmente a vida. Eu fiquei pensando na vida desse político, o João, que foi citado aqui. Antes ele vivia uma vida no pecado. Os conselhos que ele recebiam eram conselhos de pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Mas quando ele entrega a vida a Jesus, ele passa a viver uma nova vida. E passa a enfrentar também dificuldades. Porque aqueles que eram seus conselheiros, talvez passaram a ser seus opositores. Então, esse texto aqui, que mostra a saída do êxodo e a entrada do povo no caminho do deserto, esse texto, ele mostra uma mudança de realidade. E essa mudança de realidade nós temos que aplicar às nossas vidas quando acontece o momento de conversão. Porque a conversão é de fato como se fosse uma saída do Egito e agora uma entrada no deserto rumo à terra prometida. Ok. Deus iria ensinar ao povo, você pode ver ali na folha, Deus iria ensinar ao povo a depender totalmente dele. Nesses textos, Deus vai ensinar isso. Do capítulo 15 ao capítulo 17, Deus vai procurando ensinar o povo a depender totalmente dele. Lucas 4:4
texto que nós citamos diz, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em alguns textos, como o texto de Abacuque, depois Paulo vai citar Abacuque dizendo que o justo viverá pela fé. Então, ou seja, nós aprendemos, uma vez que somos cristãos, a viver nessa dependência de Deus. E Deus também vai ensinar ali Moisés. Vai ensinar Moisés a ter paciência para conduzir o povo de Israel. E nós sabemos que Moisés, ele tipifica Cristo. Só que Cristo é maior do que Moisés, né? Se Moisés era manso e tinha paciência, Cristo tem maior longanimidade do que Moisés. Ok, irmãos, alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Está claro? Então são 3 provações que nós vamos ver. A primeira provação é a provação da falta de água. Texto que nós lemos todo, né? Do capítulo 15, 22 a 27. Então, o capítulo 15, versículo 22, somente esse versículo, ele diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Bom, eram os primeiros 3 dias no deserto e não havia água. Primeiros 3 dias no deserto não havia água. Agora, irmãos, a realidade do deserto é uma realidade que nós não conhecemos. Nós brasileiros, né, nós que moramos em rancharia, essa realidade do deserto nós não conhecemos. Eu tive a oportunidade de ir para Israel. Alguns irmãos aqui da igreja foram e nós tivemos uma pequena passagem pelo deserto e o nosso guia dizia o seguinte: beba água mesmo que você não tenha sede. Mesmo que você não tenha sede, beba água, porque a desidratação ela acontece muito rápido, muito rápido. E o ser humano, se nós ficarmos 3 dias sem beber água nenhuma, nós vamos nos sentir já em desidratação, né? Vamos nos sentir desidratados. Mas 3 dias, veja ali na folha, 3 dias de sede, era o suficiente para desidratar e causar grandes problemas numa população de 2 milhões de pessoas, aproximadamente, que acompanhavam Moisés. Imagine, irmãos, quantos problemas ali. Depois nós vamos citar, o texto não cita, lógico, é coisa que a gente deve induzir. Mulheres e idosos e crianças. Imagina as crianças. Os bebês, eram 2 milhões de pessoas. Ali tinha bebê, tinha criança, tinha adolescente, tinha tudo quanto é tipo de gente. Imagina essas crianças pedindo água, chorando aos seus pais. E os idosos também desmaiando no deserto, porque ele não pode pensar que o povo ia caminhando sempre bem, né? Coisas ali aconteciam. O povo, essa desidratação do povo causou ali graves problemas. Então imagine crianças e idosos com sede. E aí eles caminham pelo deserto, não há água, e quando eles chegam a um lugar, eles encontram água, mas eles não podem beber as águas daquele lugar, porque as águas que eles encontraram eram amargas. E a Bíblia cita então ali num jogo de palavras Mara, né? Versículo 23, veja ali. Ao final chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. A palavra Mara significa amargura, né? Amargura, amargo ou amargura. Então, o que acontece ali é que o povo, quando chega naquele lugar, encontra as águas não eram potáveis, né? Não eram águas que se podiam beber, as águas eram amargas, mas o que aconteceu com o povo? O povo se encheu de
a amargura, o povo se encheu de Mara. Os irmãos estão entendendo aqui o que o texto está tentando nos passar? O povo se encheu de amargura, o povo se encheu de Mara, o povo ficou amargurado e murmurou contra Moisés. Versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Né? Que havemos de beber? Imagine, irmãos, ali a responsabilidade de Moisés naquele momento. Capítulo 15, versículo 25, o que Moisés faz? Vai orar. Né? Os irmãos de Gideões aqui falaram que quando as portas se fecham, nós vamos orar. E aí Deus abre algumas portas, como abriu a porta no colégio, abriu porta no presídio feminino. Versículo 25. Alguém poderia ler o versículo 25 para nós, bem alto? Capítulo 15, versículo 25. A frase que nós colocamos ali na folha é: Moisés acha uma solução perante Deus por meio da oração. O que havemos de beber? Moisés deve ter pensado, e agora, né? O que eu vou dar onde é que nós vamos achar água aqui para esse povo no deserto? E Moisés conhecia o deserto, porque os irmãos se lembram que antes dele ser enviado para libertar o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto. Então ele conhecia o deserto, sabia que não tinha água no deserto. O que Moisés faz? Ele vai orar. Ele acha a solução por meio da oração. E assim é também na vida do cristão. Muitas coisas, para não dizer todas as coisas, nós vamos achar a solução por meio da oração. Deus vai dar apontamento por meio da oração. É interessante aqui a solução que Deus dá para Moisés, porque Deus mostra uma árvore para Moisés, né? E o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E dando uma pesquisada na internet, diz que tem esse tipo de árvore no Peru. Existem alguns lugares que a água ela tem um gosto amargo, não é água que você bebe. Você joga essa árvore lá, né, ou pedaços dessa árvore, e ela suga, né, ela chupa todo o amargor da água. Agora, irmãos, vê que Deus ele não dá aqui uma solução sobrenatural para Moisés. Ele dá uma solução natural. Porque quem tira a amargura das águas é quem? A árvore. Mas quem mostra para Moisés? Deus. Né? Deus poderia ter tornado as águas doces de outra maneira? Poderia. Mas ele usou o quê? Algo que já estava ali na natureza. Oi? Eu acho que a água ali é amarga, Renato. Tem que ter a árvore sempre lançando ali, né? a árvore. Eram águas para 2 milhões de pessoas. Era muita água. Oi? E os animais também, né? Mas Deus ele usa soluções, muitas vezes Deus dá soluções naturais. Os irmãos se lembram como Deus abriu o Mar Vermelho? Através de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Quem abriu o mar foi quem? Foi o poder de Deus, através do vento. Então Deus usa o vento para abrir o mar. Deus pode fazer isso? Ele pode. O mar se abriria de outra maneira? Não. Agora vai dizer que é coincidência aquele vento bater ali da maneira como... Não, ali foi a mão de Deus, foi o poder de Deus que agiu sobrenaturalmente para que o mar se abrisse. Contudo, Deus usou o vento. E aqui Deus usa uma árvore. Há momentos que Deus usa algumas coisas, e há momentos que Deus não usa
Nada. Ele faz simplesmente pelo poder dele. Moisés acha a solução através aqui pela oração, né? Pela oração. Moisés ele não achou solução através da árvore, ele achou a solução pela oração. E muitas vezes Deus ele pode fazer um milagre, né? Curar uma pessoa. Como uma pessoa pode parar no hospital e Deus pode mostrar ao médico alguma coisa que ele pode fazer para trazer cura àquela pessoa. De toda maneira, a glória deve ser dada a quem, irmãos? A Deus. Agora, Deus pode fazer isso, né? O crente vai lá, no hospital ele ora. E, de repente, Deus mostra ao médico, faça isso. O médico faz uma coisa que não é do costume dele fazer. E a pessoa sai dali boa, pela graça de Deus. Como se Deus mostrasse uma árvore ao médico, uma árvore que ele não conhecia, para que ele pudesse ajudar alguém, e não só alguém, mas depois outras pessoas mais. Deus, então, veja ali o versículo 25, né? E as águas se tornaram doces. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, veja ali, a árvore que curou as águas de Mara, ela representa Jesus. O Deus que tomou sobre si as nossas enfermidades, o Deus que sara. O que ele vai mostrar ali nos versículos seguintes. Mas tem uma coisa que Jesus Cristo ele faz também em nós na nova vida. Jesus ele tira de nós toda a amargura e nos faz pessoas doces. Essa árvore ela representa de fato, ela nos faz lembrar, né, alegoricamente, lógico, da cruz de Cristo, onde ali Jesus Cristo toma sobre si os nossos pecados, ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas amarguras. E ele nos faz o quê? Doces, nos faz novas pessoas, porque aquela água ela se torna uma nova água. E assim o cristão também, quando é apontado Cristo, né, para o cristão, e quando o cristão consegue ver Cristo e entender Cristo também. Sim. Sim. Deus estava provando o povo. Sim. A oração, ela pode nos trazer apontamentos. Quando nós oramos, Deus ele vai mostrando. Olha, faz isso, vai por aquele caminho. Usa isso. Oi? É estratégia. Nós oramos e Deus mostra. Tem algum caminho que nós não conhecemos. Deus, ele conhece todas as possibilidades. Nós não conhecemos. Quando nós oramos, Deus começa a mostrar saídas, ele começa a mostrar possibilidades, começa a mostrar até maneiras de suprirmos as nossas necessidades. A cura estava ali, mas eles não viam. O que Deus fez? Deus mostra para Moisés. Deus fala para Moisés, Moisés, aquela árvore lá. Moisés era cientista? Não. Imagina Moisés falando para o povo, corta a árvore e joga ali na água, que a água vai ficar boa. Alguém deve ter falado assim, Moisés, será? Corta e joga lá, vamos ver, né? Cortou a árvore e jogou, de repente a água amarga se tornou doce. Sim, ele foi sensível ali também à voz de Deus. Então veja, irmãos, nessa primeira provação no deserto, essa foi a primeira provação no deserto, né? Eles tiveram provações no Egito. Nessa primeira provação no deserto, Deus está preparando o povo para confiar nele e obedecer aos seus mandamentos. É a primeira aprovação. Deus está dizendo assim para o povo, olha, confia, eu vou suprir as suas necessidades, mas também obedeçam aos meus mandamentos. Deus está dando aqui mandamentos para o povo. O texto aqui, irmãos, ele é riquíssimo, né? Ele é riquíssimo,
Mas veja ali algumas curiosidades, né? 2 curiosidades. As 12 fontes de água. Versículo 27 vai dizer assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. As 12 fontes de água representam uma para cada tribo de Israel. Lembram que há uma numerologia que nós estamos estudando desde lá da lição 1 de Gênesis, que já é a lição 47. Né? As 12 fontes de água, elas representam, aliás, é uma para cada tribo de Israel. E as 70 palmeiras, uma para cada família que desceu com Jacó e agora subia para a terra prometida. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou suprir as necessidades da nação. 12 fontes, uma para cada tribo. Vou suprir as necessidades da nação. Mas Deus também está dizendo: vou dar descanso para cada família. Uma palmeira para representar cada um que havia descido com Jacó lá para o Egito. Ok? Depois vocês podem ler em casa aí o Salmo 23, que vai falar dessa ação de Deus em suprir. Tranquilo, irmãos? Tem mais detalhes aqui, se der tempo depois a gente volta. A provação da falta de alimento, é a segunda provação. Capítulo 16, 1 a 36. Primeiro falta água, depois falta alimento. Nós já estudamos que o ser humano ele não pode ficar muito tempo sem água, mais do que 3 dias sem água. Mas sem alimento o ser humano consegue ficar até 40 dias. É possível ficar até 40 dias sem comer. Não para todas as pessoas, né? Para pessoas bem saudáveis. É lógico que ali no deserto você tinha crianças, você tinha idosos, você tinha pessoas que não, doentes também deveriam ter ali, pessoas que não podiam ficar todo esse tempo, né, sem comer, de jejum. Então veja ali, nesta prova, Deus didaticamente vai ensinar o povo a observar o sábado, dia de descanso. Então, quando a gente chegar nas leis, nós vamos estudar lei por lei, nós vamos ver que algumas leis, elas têm caráter didático. Deus dá para ensinar alguma coisa. Mas aqui essa aprovação, ela é para ensinar ao povo guardar o dia de descanso. Porque essa questão do dia de descanso, né, do Shabat, do sábado, o dia de descanso, que nós no Novo Testamento guardamos no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, Pentecostes aconteceu no domingo, muitas coisas acontecem no domingo e o povo de Deus então passa a descansar no domingo. Muita gente que diz que foi por causa da promulgação da lei de Constantino, né? Falta de conhecimento histórico, porque o domingo ele é guardado desde lá do livro de Atos, 300 anos depois. Constantino ele só reconhece aquilo que a igreja já fazia. Então essa provação aqui ela tem um caráter didático. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Algumas provações que acontecem na nossa vida, não vou dizer todas, tá, irmãos? Porque a gente tem que discernir provação de provação, mas algumas provações que acontecem nas nossas vidas, elas têm um caráter didático. Deus quer ensinar alguma coisa. Tá, vamos lá. Perceba que a guarda do dia de descanso, dia do Senhor, é anterior à lei. Né? A lei aí com letra maiúscula. É um princípio que advém dos dias da criação. Agora Deus está chamando o seu povo a observá-lo com temor. Né? Com temor, com respeito, com toda reverência, ou seja, o povo não deveria falhar em guardar esse dia de descanso. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Porque nós sabemos que, hoje nós sabemos, né, cientificamente, que o ser humano, ele precisa produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E esse hormônio do bem-estar só vai ser produzido ou renovado através do descanso. E a pessoa que não descansa, ela não reproduz esse hormônio do bem-estar. Ela vive em constante adrenalina. E o resultado disso vai ser estresse,
depressão, angústia e uma série de problemas hormonais que o indivíduo vai ter dentro de si. Então, até para o equilíbrio hormonal é necessário aí o dia de descanso. Então veja ali, mais uma vez, quando falta a comida aqui, agora o povo, mais uma vez a multidão murmura contra Moisés. Capítulo 16, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Mentira, eles eram escravos, no Egito. Pois nos trouxestes a esse deserto para matares de fome toda essa multidão. Então veja ali, eles murmuram contra Moisés duramente, Pediram a morte, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Vê ali a dureza de coração daquele povo, a ingratidão. Eu fico pensando, irmãos, tem duas coisas que doem demais: a sede e a fome. Eu não sei, eu acho que eu nunca passei sede, ficar 3 dias sem beber. Talvez você já ficou, alguém aqui já ficou assim? E ficar sem comer por muito tempo, você já ficou? Vários dias sem ter o que comer em casa. Acho que a gente não conhece bem essa realidade. A provação aqui foi muito dura, não foi uma provação simples não, uma provação dura. Não ter o que beber, não ter o que comer. É diferente de você sentir falta de alguma coisa. Sei lá, seu carro quebra, você fica sem carro. Você passa. Você entra lá no cheque especial, mas ficar sem comer e sem beber, Deus prova aqui o povo na falta de comida e o povo vai contra Moisés. Na fome o povo pede a morte. Quem dera tivéssemos morrido, o Senhor tivesse nos matado, lá no Egito. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. É isso que eles falam aqui. Eles tinham sim os rebanhos, Marco, mas eu não sei aqui, como que estava a coisa, Os rebanhos também tinham donos, não sei como funcionava aqui. Oi? Tinha sede também, Agora, veja ali, irmãos, qual era a fonte, Qual era a fonte da murmuração? Insatisfação e incredulidade. Essa era a fonte da murmuração. Eles estavam insatisfeitos e incrédulos, Eles não estavam crendo que Deus iria suprir ali as necessidades deles. Talvez alguém tivesse pensado assim: se Moisés não tivesse achado a árvore para jogar na água, a gente não teria bebido também aquela água. Será que Deus mostrou mesmo para Moisés? Moisés deixa claro ao povo, pela primeira vez, que as murmurações deles eram contra Deus e não contra si e Arão. Isso era uma advertência ao povo para que deixasse de murmurar. Porque Moisés vai dizer ali ao povo, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra Deus. Então, Moisés está dizendo: olha, presta atenção no que vocês estão falando aí, porque não é contra mim, é contra Deus que vocês estão falando, e eu sou tolerante, mas Deus pode agir com mão forte. Então, Moisés dá uma advertência ao povo. Contudo, diante da murmuração do povo, Deus mais uma vez realça sua graça e faz chover maná, pão do céu ou pão dos anjos, para alimentar o povo. O que a gente vai ver? Que sempre que o povo murmura, Deus nunca retribui ao povo conforme o pecado do povo. Deus retribui ao povo com graça, com misericórdia.
mesmo diante da murmuração. Lógico que a murmuração tem sua consequência, mas Deus age ali com graça. Salmo 78, vamos ver lá esse salmo. Nós estamos resumindo aqui bastante, irmãos, por causa do nosso tempo. Olha, nós vamos ler do versículo 18 até ao 25 somente, tá? Mas depois você pode ler o Salmo 78 todo em casa, que o Salmo 78 ele vai mostrar como Deus foi gracioso para com aquele povo. Salmo 78, versículo 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos também pão, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, encheu-se de fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas, e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar. Bonito, né? Maravilhoso esse salmo, irmãos. Ele vai nos mostrar aqui como Deus cuidou do povo no deserto. Então, veja ali na folha, é a segunda vez que o povo murmura, e é a segunda vez que Deus lhe atende. Deus é tolerante com o povo, que ainda está no começo da caminhada da fé, está sendo inicialmente ensinado por Deus. Deus age com graça. O que é graça, irmãos? Favor imerecido, né? O que aquele povo merecia diante do seu pecado? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus retribui conforme o pecado do povo? Não. Deus age sempre com graça. Eu vejo isso na minha própria vida. Se Deus fosse retribuir a mim ou a nós conforme o nosso pecado, nós já teríamos morrido lá no Egito mesmo, né? Eles disseram: quem nos dera tivesse nos matado o Senhor. Por que Deus não os matou lá? Porque Deus é gracioso. A misericórdia. Exato. É a misericórdia. Nós temos até dificuldade de descrever o que é misericórdia, né? E nós temos dificuldade de aceitar o que é misericórdia e graça. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos ter sempre mérito diante de Deus. Mas nós não temos. Deus, ele é gracioso. E nós só estamos em pé porque o nosso Moisés é Cristo. Cristo é o nosso mediador, o nosso intercessor. Moisés faz esse papel de mediação entre Deus e o povo. Ele fica entre Deus e o povo. E Deus só não consome o povo por causa de Moisés. Deus só não nos consome por causa de Cristo. E Deus supre as nossas necessidades atendendo às orações de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sempre recorrendo ao Pai. É isso que diz Hebreus, todo ali o livro de Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. E de repente, diante das nossas murmurações, nós vemos o quê? Pão vindo do céu. Deus vai nos suprindo, Deus vai nos alimentando com o pão dos anjos. Nós nem sabemos de onde veio esse pão. Veio da graça, veio das intercessões de Cristo. Agora veja ali. O maná também era uma maneira didática de ensinar o povo sobre o Deus que dá o pão de cada dia. Por quê? Porque o maná, ele pingava ali para o dia.
né? Cada um colhia o suficiente para comer naquele dia. E no outro dia tinha que esperar o pão de novo, né? Não tinha reserva de maná. Era o pão para aquele dia. Deus nos deu hoje. E amanhã? Amanhã vamos esperar que Ele vai nos dar novamente o pão. Então é o pão de cada dia. Jesus, Ele nos ensina a orar. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, né? Ou seja, supre as nossas necessidades hoje. É por isso que a gente tem que viver dia após dia. Basta cada dia o seu próprio mal, né? E aliás, nós, brasileiros, nós reclamamos bastante, mas nós não temos só o pão de cada dia. Nós temos o pão de hoje e o pão de amanhã. Não é verdade, irmãos? Ou na sua casa tem só o pão de hoje? Na minha tem o pão de hoje e o pão de amanhã. E o pão para mais um dia ainda, né? Nós não vivemos a realidade desse povo aqui. O maná não poderia ser guardado para o dia seguinte, né? O texto bíblico vai dizer que se ele fosse guardado para o dia seguinte, ele virava bicho e cheirava mal. O povo devia confiar que Deus mandaria o suprimento do dia seguinte. O diferencial estava no sábado, que deveria ser guardado, porque todos os dias viria o pão do céu, menos no sábado. Na sexta, eles deveriam colher também para o sábado. No sábado, o povo devia confiar e descansar no Senhor que o sustenta. Além do maná, Deus também sustentou o povo com codornizes. A ênfase do texto bíblico, no entanto, está no maná, que o povo comeu por 40 anos no deserto. Capítulo 16, versículo 35. Alguém pode ler? Então, eles foram sustentados pelo maná por 40 anos. Agora aqui, eu quero enfatizar a questão didática do sábado. A questão didática do sábado. A partir do versículo 22 ali do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 22. Ao sexto dia colheram um pão em dobro, 2 gomers, para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe isto: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, é descanso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei, o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e não deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. O 7º dia saíram alguns incrédulos do povo para o colherem, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então o que o povo deveria fazer aqui? O que Deus está ensinando com essa provação aqui da falta de alimento? Está ensinando o povo a descansar em Deus, porque o sábado é repouso no Senhor. Amém, queridos? Depois nós vamos ver, quando nós chegarmos nos 10 mandamentos, por que nós não guardamos o sábado hoje. Mas sábado significa isso, descanso em Deus. Nós temos que descansar em Deus, porque é Ele que supre as nossas necessidades, e mais, nele, Paulo vai dizer, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Agora veja, irmãos, a pessoa, quando ela trabalha de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, como muitos fazem isso, né? Trabalham dessa maneira, não tirando um dia de descanso, porque acha que precisa trabalhar, porque senão alguma coisa vai faltar. Isso é incredulidade. Deus nos chama a pelo menos uma vez por semana pararmos tudo para contemplarmos a Ele. Esse é o objetivo do sábado. Contemplação a Deus, parar para contemplar a Deus, parar para adorar a Deus, parar para descansar em Deus e reconhecer, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É o Senhor quem supre as minhas necessidades. Agora veja, irmãos, a Bíblia diz que Deus
fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou da obra que ele fez. É lógico, Deus não estava cansado. Mas Deus faz isso de uma maneira didática. Por quê? Porque se Deus pôde parar para descansar, nós também podemos parar. Aliás, nós devemos parar. E se nós não fizermos, nós vamos ter problemas de saúde física, como eu disse, nós não vamos produzir a serotonina. Vamos ter problemas espirituais, porque nós não vamos parar para contemplar a Deus. E a consequência disso é ter problemas morais, porque sem o conhecimento da lei de Deus, nós vamos viver segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo. Então, essa aprovação, né, ela tem esse caráter didático. Terceira aprovação, capítulo 17, 1 a 7. E essa aprovação ela é muito interessante. Nós temos ali 10 minutos, acho que é o suficiente para nós passarmos aqui. Eu queria fazer a leitura do 17, 1 a 7. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. Está comigo aí, irmãos? Capítulo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Nós vamos estudar aqui, daqui a pouco vamos falar o sentido dessa palavra contendeu no hebraico. Dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós, ou não? Agora veja, irmãos, nós temos aqui 3 provações. A água, provação da água, provação da fome e a provação da água de novo. A primeira provação, Deus supriu de maneira natural. Deus mostra uma árvore para Moisés, Moisés joga a árvore na água e a água se torna doce. Algo que pode ser cientificamente explicado. O segundo milagre, a segunda maneira de Deus suprir o pão é sobrenatural, porque cai o pão do céu. É o pão dos anjos, né? Como diz o texto. Fico pensando, viu, irmãos, a gente gosta do pão da avó, do pão da mãe. Imagina o pão dos anjos, né? E aí, chegou uma hora que o povo ficou até enfaixado desse pão. A Bíblia diz que tinha sabor de mel. E as crianças, né, Renato? Mas você podia cozer, Renato, mas você podia fazer, né, de pôr ali uns temperos, né, porque o povo cozinhava no forno, cozinhava na água. Era um negócio que, bom, a gente não sabe como é esse pão dos anjos. Será que no céu a gente vai comer pão dos anjos? Bom, o detalhe o segundo aqui, a segunda maneira de Deus suprir foi sobrenatural. E a terceira também, porque a água não sai da rocha assim, do jeito que saiu daqui, não. Né? Então veja ali. Mais uma vez o povo é provado na falta de água. Veja na folha aqui no verso. Aqui, além da murmuração do povo, vemos que houve contenda. Interessante isso. Essa é a chave para nós entendermos aqui esse texto.
é a palavra contenda, porque diz ali, ó, contendeu, versículo 2, capítulo 17, versículo 2, contendeu o povo com Moisés. Versículo 7 diz assim, chamou o nome daquele lugar Massá em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? Então, houve duas coisas aqui, houve contenda e houve tentação contra Deus. A palavra contenda aqui no hebraico é processo judicial. Não é que eles ficaram bravos só com Moisés, não, eles botaram Moisés na cadeira do réu. As autoridades de Israel, os chefes do exército, né, que nós vamos ver que depois eles formam um exército, eles colocam Moisés ali na cadeira dos réus e falam, Moisés, aqui nós vamos julgar você agora. Se você não der água para a gente vai encher sua cabeça de pedra. Houve aqui um processo judicial, um julgamento contra Moisés. E a sentença seria o seu apedrejamento caso não desse água para o povo. Essa é a força do texto hebraico. O julgamento contra Moisés era, na realidade, contra Deus. Porque Moisés já havia dado advertência antes. Lembra que Moisés deu advertência dizendo, olha, vocês não estão me tentando, vocês estão tentando a Deus. Agora veja, irmãos, o que é maravilhoso. Diante do pecado do povo, Deus mais uma vez responde com graça, dando-lhe água da rocha. Então vê como Deus é paciente com esse povo. Depois Deus vai perder a paciência e o povo vai morrer no deserto. Mas a gente vai vendo aqui que Deus é paciente. A longanimidade de Deus, né? Ok. Conclusões e aplicações. Você tem aí 5 itens, você pode anotar. Eu separei apenas 5 coisas, mas você pode tirar outras do texto. Que lições e aplicações podemos tirar desta lição? Primeira ali no ponto 1, você pode colocar, Deus prova seu povo. Deus não tenta o seu povo, como diz Tiago, mas Deus prova o seu povo. Para ensiná-lo, uma provação didática. Deus estava ensinando o povo, Deus estava ensinando a Moisés. Por isso que Deus ele é longânimo, mas Deus prova o seu povo. E algumas provações que nós passamos hoje é porque Deus quer nos ensinar. Segunda coisa, que é notada aí, nossa incredulidade. Raiz das nossas murmurações. Nossa incredulidade. E, irmãos, nós não somos diferentes daquele povo, nenhum de nós. Lendo o texto bíblico, a gente pode dizer, eita povinho, mas quando a coisa dói na nossa carne, a gente também murmura, todos nós. É a misericórdia de Deus, né? É a nossa incredulidade. E a Bíblia toda vai mostrando essa incredulidade do povo e como Deus vai trabalhando para remover essa incredulidade dos nossos corações. Terceira coisa que deve ser notada aí, nossa insatisfação. Vê que o povo nunca está satisfeito, né? E as murmurações, na verdade, elas começam lá no Egito. Mas aqui nós estamos estudando as murmurações no deserto, né? Nossa insatisfação. Tudo bem, é sempre o maná, né? Deus manda o maná, aquele maná podia ser trabalhado, mas lá no Egito eles eram o quê? Escravos. Agora eles eram livres, porém não havia no coração satisfação. Irmãos, você pode ver essa insatisfação na sua vida, nós nunca estamos satisfeitos. Isso é o mal da queda. A queda trouxe insatisfação. Se nós temos X, nós logo vamos estar descontentes, vamos querer X mais Y. E muitas vezes nós desandamos a nossa boca contra o céu. Terceira coisa, a quarta coisa, aliás, você pode anotar aí, a graça de Deus. Graça, como nós estamos vendo, não é apenas uma coisa do Novo Testamento. A graça já existia no Antigo Testamento. A graça de Deus, a longanimidade de Deus, a forma como Deus trata o seu povo com amor. Deus trata o seu povo como um filho, o nosso filho. Quando nós temos um filho, nós damos alguma coisa para ele, muitas vezes ele reclama, joga no chão, pisa em cima, e aí nós
pais, vamos agirmos com graça. E a gente vê Deus agindo dessa maneira também. Até um limite, né? Deus tem um limite também. Quinta coisa. Moisés nos ensina a orar para achar solução para as adversidades. Vê aqui nesses 3 momentos aqui, quando o povo se levanta contra Moisés, o que Moisés faz? Vai falar com Deus, ele vai orar, sempre. Sempre Moisés vai estar fazendo esse papel de oração. Ele procura solução na oração, ele pede apontamento na oração. Irmãos, se nós queremos ser direcionados por Deus, nós temos que gastar tempo na presença de Deus, de joelhos, em oração. Eu fico pensando se Moisés foi lá e falou com Deus, e Deus imediatamente falou com Moisés, talvez não. Moisés, ele era um homem que gastava tempo na presença de Deus. Ok, o que podemos falar sobre Jesus após termos estudado esta lição? Pelo menos 3 coisas, né? Jesus é o pão da vida, amém, queridos? O pão que desce ali no maná, o maná que desce ali do céu, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus vai dizer que ele é o maná. Jesus, ele é a água da vida. A rocha ali, ela pode representar Cristo, ela aponta para Cristo, mas a água que sai da rocha também aponta para Cristo. Ele é a água da vida, sem ele nós morreríamos nesse deserto. Ele é a árvore que nos trouxe cura, que tirou toda a amargura dos nossos corações. Eu acredito que nós podemos fazer essas alegorias, essas ligações aqui. Questionamento comum para discussão. Nós não vamos discutir mais por causa do nosso tempo, mas Deus se utiliza de recursos naturais para fazer milagres? Nós vimos que sim, né? Um médico que encontra uma solução, ele se utiliza de recursos naturais. Então nós vamos vendo que Deus, ele faz milagres se utilizando de recursos naturais, mas ele também faz milagres não se utilizando de recurso nenhum, fazendo apenas pão cair do céu e água sair da rocha. Vamos orar, queridos. Coloque seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai querido, nós estudamos esta lição e nós nos encontramos tão frágeis, ó Senhor, nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento diante das provações, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quando a tua provação tem caráter didático. Mas nós pedimos também ao Senhor que tire dos nossos lábios toda murmuração, o Senhor tire dos nossos corações toda a insatisfação, incredulidade, ó Deus. O Senhor nos faça contemplar a Ti e glorificarmos o Teu nome por Tuas maravilhas. Nós te agradecemos porque o Senhor está nos conduzindo nesse deserto, o Senhor está nos conduzindo até a chegada na terra prometida, cremos nisso, e te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua paciência, pela Tua longanimidade. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos retribui conforme os nossos pecados, conforme as nossas murmurações, mas o Senhor é paciente, bondoso, Pai amoroso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.